rugido da multidão era uma sinfonia que Alexandre conhecia de cor. O cheiro de borracha queimada da pista, os suores correndo pela testa, a adrenalina pulsando nas veias, tudo isso era a essência de sua vida. Ele era Alexandre, o falcão da pista, um velocista cujo nome ecoava nos estádios, sinônimo de velocidade e superação. Seus músculos definidos, sua passada elegante e a explosão de energia nos últimos metros de cada corrida o tornavam um adversário temido e um ídolo para milhões. Naquele dia, o sol castigava o asfalto, mas a energia no estádio era elétrica. Alexandre estava na linha de partida, os olhos fixos na fita de chegada, a poucos metros de mais uma medalha de ouro, de mais um recorde. O tiro de largada ecoou e ele disparou, um borrão de movimento, deixando os adversários para trás. A vitória era certa, o pódio o aguardava. Mas o destino, com sua crueldade imprevisível, tinha outros planos. Naquela mesma noite, em um piscar de olhos, o mundo de Alexandre desabou. Um som estridente de metal retorcido, a escuridão e a dor. Uma dor que eclipsou todas as vitórias, todos os aplausos, todos os sonhos. A pista, que antes era seu palco de glória, agora parecia um abismo intransponível. A medalha de ouro que ele segurava com orgulho horas antes, agora parecia um peso insuportável em sua mão. Ele não sabia, mas a corrida mais difícil de sua vida estava apenas começando, e ela não seria vencida com velocidade, mas com a força inabalável de sua alma. Antes daquele fatídico dia, Alexandre era a personificação do sucesso atlético. Desde criança, o esporte era seu refúgio, sua paixão, seu propósito. Ele trocou as brincadeiras de rua pelos treinos exaustivos, as festas de amigos pelas madrugadas na academia. Seu talento natural para a corrida foi lapidado por anos de disciplina e sacrifício. Aos 20 anos, já era uma promessa nacional e aos 24, um campeão consagrado. Ele colecionava medalhas de ouro em competições estaduais, nacionais e até internacionais. Sua especialidade eram os 100 e 200 metros rasos, onde sua velocidade explosiva e sua técnica impecável o tornavam imbatível. A cada vitória, ele não apenas elevava seu próprio nome, mas inspirava uma geração inteira de jovens atletas. Sua família, que sempre o apoiou incondicionalmente, via nele a realização de um sonho coletivo. Seus pais, Dona Clara e seu Jorge, sacrificaram muito para que ele pudesse treinar e competir, e Alexandre retribuía cada esforço com dedicação e resultados. Ele era o orgulho da família, o exemplo de que o trabalho duro e a paixão podiam levar qualquer um ao topo. A vida de Alexandre era uma sucessão de treinos intensos, viagens, competições e a glória do pódio. Ele vivia e respirava o atletismo, e cada fibra de seu ser estava conectada à pista. O futuro parecia um caminho brilhante e sem obstáculos, pavimentado com mais recordes, mais medalhas e talvez a consagração olímpica. Ele estava no auge da sua forma física e mental, sentindo-se invencível, inquebrável. Mal sabia ele que a vida estava prestes a lhe apresentar um desafio que nenhuma pista de corrida poderia simular, um obstáculo que testaria não apenas seus músculos, mas a própria essência de sua alma. A tragédia se abateu sobre Alexandre com a velocidade de um raio. Após uma vitória esmagadora em um campeonato nacional, ele dirigia de volta para casa, a mente ainda eufórica com o triunfo, o corpo cansado, mas a alma em festa. A estrada estava molhada pela chuva fina que caíra durante a tarde e a visibilidade era reduzida. Em um instante, um carro desgovernado vindo na contramão invadiu sua pista. Não houve tempo para reação. O impacto foi brutal, um som ensurdecedor de metal retorcido e vidro estilhaçado. A escuridão engoliu Alexandre, e quando ele acordou, estava em um hospital. A dor lancinante em sua perna direita era a única coisa real em um mundo que parecia ter virado de cabeça para baixo. Os médicos, com expressões graves e palavras cuidadosas, deram o diagnóstico que soou como uma sentença de morte para seus sonhos.
A perna direita estava esmagada, irrecuperável. A amputação acima do joelho era a única opção para salvar sua vida. O choque foi avassalador. Alexandre, o falcão da pista, o velocista, o homem cuja identidade estava intrinsecamente ligada à capacidade de correr, agora enfrentava a perspectiva de viver sem uma perna. As palavras dos médicos ecoavam em sua mente como um martelo, destruindo cada imagem de futuro que ele havia construído. O pódio, as medalhas, os aplausos, tudo se transformou em cinzas em sua memória. A dor física era intensa, mas a dor emocional era infinitamente maior. Ele se sentia um corpo estranho, incompleto, um atleta sem seu principal instrumento de trabalho. As trilas de lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto, misturando-se ao suor frio da febre. Ele não conseguia imaginar uma vida sem correr, sem sentir o vento em seu rosto, sem a sensação de poder que a velocidade lhe proporcionava. O mundo, que antes era um palco de infinitas possibilidades, agora parecia um beco sem saída, escuro e sem esperança. A amputação foi realizada e Alexandre acordou em um novo corpo, um corpo que ele não reconhecia, um corpo que parecia atraí-lo a cada movimento. O espelho refletia uma imagem que ele se recusava a aceitar. O atleta havia morrido e, em seu lugar, restava apenas um homem quebrado, sem rumo, sem propósito. A glória do passado parecia uma zombaria cruel diante da realidade presente. A pergunta que martelava em sua mente era: como viver sem correr? Os primeiros meses após a amputação foram um inferno. Alexandre se isolou do mundo, mergulhado em uma depressão profunda. Recusava-se a ver amigos, evitava a família e passava os dias encarando o teto do quarto, onde as medalhas, antes motivo de orgulho, agora pareciam símbolos de uma vida perdida. A fisioterapia era uma tortura, cada movimento uma lembrança dolorosa do que ele havia perdido. Os fisioterapeutas tentavam motivá-lo, falavam sobre adaptação, sobre novas possibilidades, mas suas palavras pareciam vazias para Alexandre. Ele não queria se adaptar, ele queria sua perna de volta, sua vida de volta. A raiva e a frustração eram seus únicos companheiros. Ele se sentia traído pelo próprio corpo, pelo destino, por tudo. A imagem de si mesmo como um atleta forte e invencível havia sido estilhaçada e ele não conseguia enxergar um futuro para além daquele abismo de dor e desespero. A amputação foi realizada e Alexandre acordou em um novo corpo, um corpo que ele não reconhecia, um corpo que parecia atraí-lo a cada movimento. O espelho refletia uma imagem que ele se recusava a aceitar. O atleta havia morrido e, em seu lugar, restava apenas um homem quebrado, sem rumo, sem propósito. A glória do passado parecia uma zombaria cruel diante da realidade presente. A pergunta que martelava em sua mente era: como viver sem correr? Os primeiros meses após a amputação foram um inferno. Alexandre se isolou do mundo, mergulhado em uma depressão profunda. Recusava-se a ver amigos, evitava a família e passava os dias encarando o teto do quarto, onde as medalhas, antes motivo de orgulho, agora pareciam símbolos de uma vida perdida. A fisioterapia era uma tortura, cada movimento uma lembrança dolorosa do que ele havia perdido. Os fisioterapeutas tentavam motivá-lo, falavam sobre adaptação, sobre novas possibilidades, mas suas palavras pareciam vazias para Alexandre. Ele não queria se adaptar, ele queria sua perna de volta, sua vida de volta. A raiva e a frustração eram seus únicos companheiros. Ele se sentia traído pelo próprio corpo, pelo destino, por tudo. A imagem de si mesmo como um atleta forte e invencível havia sido estilhaçada e ele não conseguia enxergar um futuro para além daquele abismo de dor e desespero. A amputação foi realizada e Alexandre acordou em um novo corpo, um corpo que ele não reconhecia, um corpo que parecia traí-lo a cada movimento. O espelho refletia uma imagem que ele se recusava a aceitar. O atleta havia morrido e, em seu lugar, restava apenas um homem quebrado, sem rumo, sem propósito. A glória do passado parecia uma zombaria cruel diante da realidade presente. A pergunta que martelava em sua mente era: como viver sem correr? Os primeiros meses após a amputação foram um inferno.
Alexandre se isolou do mundo, mergulhado em uma depressão profunda. Recusava-se a ver amigos, evitava a família e passava os dias encarando o teto do quarto, onde as medalhas, antes motivo de orgulho, agora pareciam símbolos de uma vida perdida. A fisioterapia era uma tortura, cada movimento uma lembrança dolorosa do que ele havia perdido. Os fisioterapeutas tentavam motivá-lo, falavam sobre adaptação, sobre novas possibilidades, mas suas palavras pareciam vazias para Alexandre. Ele não queria se adaptar, ele queria sua perna de volta, sua vida de volta. A raiva e a frustração eram seus únicos companheiros. Ele se sentia traído pelo próprio corpo, pelo destino, por tudo. A imagem de si mesmo como um atleta forte e invencível havia sido estilhaçada e ele não conseguia enxergar um futuro para além daquele abismo de dor e desespero. A